Sejam bem-vindos ao canal Pão da Vida. Eu sou a irmã Dioneide e a gente esteve sumido por um tempinho devido eu estar na construção da minha casa. A gente parou um pouco de gravar os vídeos e eu estava me mudando para o campo, né, seguindo a orientação da profeta Ellen Gold White, que a vida no campo é mais saudável, melhor para a gente, né? Então a gente estava em mudança e devido a isso a gente parou um pouco de gravar os vídeos, mas a gente já está voltando para gravar os vídeos novamente. Quero contar hoje um testemunho da minha infância, de como da primeira vez que eu tive algo sobrenatural na minha vida. E eu queria compartilhar esse testemunho com vocês. E espero que seja útil, né, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Mas antes de eu começar, vamos se inscrever no canal, deixe seu like aí, tá bom? Para que o nosso canal possa crescer também, né? E acompanhar e alcançar outras pessoas que gostam de ouvir testemunho, gostam de ouvir a nossa história, gostam de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá para o testemunho. Vamos começar aqui. Quero contar esse testemunho da minha infância, onde eu vivia dentro de uma mata fechada com a minha família. Nem sempre eu vivi na cidade. A gente, na minha infância, eu creio que eu tinha por volta de 6 a 7 anos, não me recordo bem. Tenho poucas lembranças, mas eu sou bem esquecida, mas disso eu me lembro bem, né? Então, a gente morava em uma mata fechada e lá nessa mata era bem difícil o acesso, né, devido ser bem distante da cidade. A estrada de chão, né, e a gente tinha poucos recursos. A gente vivia com o que a natureza nos proporcionava, né. Às vezes a gente vinha 2 vezes por ano na cidade para comprar o básico, alguma roupa ou alimento. A gente comprava tudo em grosso, assim, em muita em quantidade, a gente juntava bastante dinheiro e comprava o necessário e depois voltava para o campo, né, para o interior. Lá eu lembro que a gente era bem pobre, bem simples mesmo a nossa vida, a gente não tinha muito recurso. A nossa casa era 2 cômodos, era 3 cômodos apenas, era um quarto da minha mãe, o quarto que meu pai fez para mim e minha irmã, e uma salona bem grande, onde tinha um fogãozinho de barro, um pote e 4 tamboretes de couro. Eram as cadeirinhas feitas de madeira e couro. E 3 tamboretezinhos pequenos, que era o meu, da minha irmã e do meu irmão, que meu pai tinha mandado fazer. A nossa porta era de esteira de palha, de coqueiro. Eu creio que quem é maranhense vai saber o que é uma esteira, né? Isso a minha mãe usava para tampar ali a porta da nossa casa, né? A gente escorava com alguns pedaços de pau para o vento não levar, né? Eu e minha irmã não dormia no quarto, porque toda vez que a gente ia dormir nesse quarto que meu pai fez, a gente sonhava com cobra por dentro da rede, descendo pelos punhos, no chão. Então, todo lugar que a gente ia, entrava no quarto, a gente, quando pegava no sono, a gente começava a sonhar com muita cobra. E aí nem eu nem ela conseguíamos dormir nesse quarto, então meu pai fez dele um depósitozinho para botar arroz, o nosso alimento que a gente colhia na roça. Então a gente passou a dormir na sala também com o meu irmão e era nas nossas redinhas. Minha mãe, ela fez uma cama, um colchão de palha de arroz, daí deu coceira nela, minha avó se compadeceu dela e deu uma caminha já velhinha para ela. Então ela ficou dormindo já nessa caminha já velhinha, que naquele tempo todo mundo não tinha muita condição, né? A gente ajudava como podia. Foi essa forma que minha avó encontrou de ajudar meu pai e minha mãe nesse momento difícil deles. Então era isso que a gente tinha, nossas vasilhas penduradinhas no telhado da casa, não tinha armário, era o básico mesmo, simples, a gente vivia do que a natureza nos proporcionava. Daí eu adoeci dos meus ouvidos estavam saindo sangue e pus, e eu estava dando febres muito alta,
eu não. E eu, além de eu estar com muita febre, não estava conseguindo mais comer mais. E eu sei que vocês vão perguntar por que, que o teu pai e tua mãe não te pegaram e levaram para o médico. Gente, só para vocês terem ideia, para chegar até o médico, era as 22 léguas de distância. Eu não sei bem essa medida de légua, mas eu creio que os pessoal mais antigo vão saber qual é a distância de uma légua. E era bem distante. Eu lembro que uma vez a gente fez essa trajetória a pé e a gente levou os 3 dias viajando a pé, né? E nesse tempo não estava entrando carro porque a gente estava em pleno inverno. Então, quando era no inverno, a cidade ficava muito ruim e o carro não entrava para lá, para onde a gente morava. Então, para minha mãe tirar eu doente, mas meu pai sem ter ajuda de ninguém, né? Sem falar também meus irmãos com quem queria deixar, né? E não tinha com quem. Era muito difícil para eles me tirar na rede e eu não aguentava, eu estava muito fraca, muito debilitada. Então seria muito difícil para eles me levar para a cidade para ser tratada por um médico. E sem falar que se eles fossem fazer essa rota, essa viagem para tentar me salvar ia ser pior, porque daí a gente ia acabar pegando chuva, estava em pleno inverno, um inverno muito vigoroso, então não tinha como a gente ser eles me tirar para a cidade, para me tratar, né? Então, o que eles podiam fazer por mim lá na mata, eles fizeram. E eu agradeço muito meu pai e minha mãe, eles fizeram muito por mim, mas eu já não tinha muito o que fazer. Então agora era só esperar pela morte. E eu lembro, e daí foi quando começou a acontecer algo sobrenatural na minha vida, que até hoje a gente não conta muita explicação para isso, mas eu lembro que eu deitei na rede e a minha mãe disse o meu pai, o nome do meu pai era Raimundo, né? Ela falou Raimundinho, sempre falava com ele assim, Raimundinho. Raimundinho, eu acho que essa menina não vai amanhecer o dia viva, só pelo milagre de Deus. E aí ela fechou a esteira, botou os pau, né? E foi deitar. E eu suntei isso, né? Apesar de eu estar com meus ouvidos doentes, eu ouvi isso, né? Mas também eu não me preocupei muito. Meus irmãos dormiram ali na sala pertinho de mim. Ela também foi deitar com meu pai. E eu só sei que eu passei uma noite assim muito atribulada, muito quente, muito mal, muita dor de cabeça. Não estava muito bem. Eu achei que eu ia morrer. Quando, assim, por volta da madrugada, não sei se era 4 da manhã ou era 5, mas foi um horário ali, eu não me recordo da hora, até porque nessa época eu nem sabia o que que era hora, nem o que que era segundo, nem o que que era nada. Então eu era criança, gente, eu não sabia de hora. E aí, quando ali na sala onde eu estava dormindo, ficou claro, como que alguém tivesse acendido uma luz, sabe? Uma lâmpada. Só que, deixa eu falar, gente, não tinha energia elétrica. A gente, quando queria ver alguma coisa no escuro, a gente acendia ou uma lanterna ou uma lamparina movida a querosene. Então, não tinha eletricidade ali onde a gente morava. E aí, era como que alguém tivesse acendido uma lâmpada onde não existia lâmpada. E aí, eu vi aquele clarão em toda a casa. Não sabia o que estava acontecendo, estava acordada, pois eu não conseguia dormir, estava doendo muito minha cabeça e meus ouvidos. E eu estava deitada na minha rede. E aí eu olhei para a porta. Não entendi bem o significado daquele claro. E eu olhei para a porta quando eu vi a esteira se mover de lado. Ela ia afastando assim de ladinho. Eu vi que os paus já não estavam escorados nela, ela ia se movendo assim de lado. A princípio eu pensei, é um ladrão e vai me matar e eu vou ver minha morte. Eu fiquei com medo nessa hora. Eu ver a minha morte, eu fiquei com medo assim, não é de que eu vou ver minha morte, assim, vou ver eu morrendo. Era no sentido de que alguém vai entrar aqui, alguém vai me torturar
vai me saquear, vai me fazer algo muito mal e eu vou ver tudo isso e eu vou me ver a pessoa fazendo tudo isso comigo, né? Então, eu peguei e fiquei com medo nesse momento. Mas daí eu olhei direito para a esteira e eu vi que não tinha nenhuma mão segurando ela. Porque para você mover ela de lugar, tinha que ter uma mão, da ponta dos dedos ali, né? Afastando ela de lado, assim, né? Afastando ela assim. Quando eu vi que não tinha nenhuma mão e ela estava afastando, assim, como uma porta que corre de lado, assim, eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho porque eu não vi mão segurando a esteira. Ela estava afastando, arrastando sozinha. Eu na hora não entendi, mas também eu não fiquei mais com medo, porque eu vi que não tinha mãos humanas ali. Daí, é, eu vi quando um ser brilhante, ele era como um homem, mas ele brilhava muito, muito, muito mesmo. Ele veio flutuando assim, como que um palmo do chão. Ele veio flutuando. Ele usava as vestes de luz. As vestes vinham até o pé, não dava para ver direito o pé. As mãos dele brilhavam, jorrava luz das mãos dele, brilhava muito. E o rosto dele brilhava muito, muito mesmo. E ele veio se aproximando da minha rede quando eu eu fiquei assim, a luz estava muito forte no meu olho, começou a doer, então eu coloquei a mão assim sobre os meus olhos para que eu não ficasse cega, porque a luz era muito forte. Não deu para ver o rosto porque brilhava muito, muito mesmo, mas ele não tinha asa, não era semelhante a um anjo. E nem era uma bola de anjo como eu já vi. Anjos, eu já vi anjos como uma bola. Eu ainda vou contar esse testemunho aqui, né? Mas não, ele era como um de nós, só que parecia que ele era feito só de luzes de LED. Ele brilhava muito, muito mesmo. O rosto dele não dava para ver, o olho, o nariz assim, perfeito, também não dá para ver, porque saía luz, 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 jorrava luz por tudo quanto é lado. A sala ficou toda clara, ficou tudo muito claro. E aí ele chegou perto da minha rede, ficou lá comigo. Quando ele ficou lá comigo, eu percebi que meus ouvidos pararam de doer, pararam de escorrer e as dores de cabeça passaram, a febre também passou, todo o mal que eu estava sentindo ali passou. E ele ficou ali por um momento. Eu não perguntei nada a ele, gente, porque eu era criança e eu não sabia nem o que. Pois é, gente, então, esse ser de luz que chegou perto de mim, ele ficou ali na beirada da minha rede, ali comigo, né, de ladinho, como que estivesse em pé, sabe? De lado. Eu não procurei nada a ele, eu era criança, eu não sabia muito o que estava acontecendo ali, então eu fiquei só ali quietinha, só com a mãozinha assim por cima do olho, porque eu não queria ficar cega por causa da luz, que era muito forte, né? Então eu só fiquei ali quietinha, ele também não falou nada, ficou ali quietinho do meu lado. Daí eu olhei para a janela que tinha na sala também e já estava assim, como que o sol tivesse já começando a ralhar, sabe? E, e aí eu pensei, olha, o dia já vai amanhecer. E quando eu pensei isso, o dia já vai amanhecer, ele começou a sair. Começou a sair ali de pertinho de mim. E aí ele passou pela esteira, ali pela porta daqui onde estava a esteira, né? Por onde ele tinha entrado. E foi embora, né? E aí, com poucos minutos, minha mãe acordou. E aí ela disse assim: quem abriu essa esteira? Quem abriu essa esteira? E aí minha mãe, eu falei, foi o homem de luz. E ela disse, que homem de luz? Aí eu falei pra ela, olha, veio um homem de luz aqui e me curou. E ela disse assim, minha filha, eu pensei que tu nem ia amanhecer o dia, e tu, como que tu tá? Tu tá bem? Aí eu disse, tô, o homem de luz me curou. Não tô sentindo mais nada. E ela perguntou, que homem de luz? Aí eu comecei a contar a experiência, o que tinha acontecido para ela, né?
Eu sei que muitos vão dizer assim, ah, isso foi só um sonho, né? Tava à noite, ela tava com muita febre, delirou, foi só um sonho. Só que tem um detalhe que não pode ter sido um sonho, porque minha mãe acordou e viu a esteira aberta, e ela tinha deixado a esteira fechada. E quem abriu a esteira não fechou mais, deixou ali como prova, né, para que a minha mãe visse que a esteira estava aberta ainda. Então não foi só um sonho, isso aconteceu comigo quando eu era criança. E desde então coisas sobrenaturais começaram a acontecer comigo. Tipo, muito pânico, muitas coisas muito sobrenatural mesmo, até com animais aconteceu. E como eu vou estar gravando mais testemunho aqui no canal, eu vou contando frequentemente esse testemunho, tá? E esse era o testemunho de hoje. Foi a primeira vez que eu tive acesso assim com algo sobrenatural. Hum, Vocês podem até dizer assim, mas não teve alguma tecnologia, alguma coisa? Não. A gente estava em plena mata fechada, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Nessa época também não tinha drone, não tinha muito de tecnologia, né? E então foi isso que aconteceu comigo. E eu fui curada de toda a enfermidade. Muitos achavam até que eu não ia conseguir ouvir, a não ser por meio de aparelho, olhar, né, aparelho nos ouvidos, mas a prova é que eu não uso aparelho, eu ouço bem, graças a Deus. E eu fui curada desta forma quando eu era criança, do meu problema dos ouvidos. Então, eu creio que foi Jesus, tá? Esse homem de luz, eu creio que foi Jesus. Se não foi Jesus, mas foi mesmo um anjo do Senhor enviado por ele, né, para me curar. E então, sempre eu tive plano, assim, sempre eu vi que Deus tinha plano para mim, quer dizer, eu via que desde eu pequena, creio que Deus já tinha um chamado para mim servir a Ele. Não fui compreendendo muito rápido o que Deus estava fazendo, mas hoje eu já posso ver com outros olhos e compreender o que Deus fez ali por mim, né? Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse foi um testemunho da minha infância, que Deus mandou a cura para mim e até hoje eu estou curada dos meus ouvidos, nunca mais tive problema. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. O próximo testemunho que eu vou falar, eu quero contar os testemunhos que eu tive com dois animais ferozes, muito temível, mas que Deus me deu livramento na minha infância ainda. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, e que nós possamos sempre testemunhar de Cristo. E que Deus venha abençoar a todos aí do outro lado das telinhas, para que vocês possam ser edificados, né? Que ainda onde não há socorro, Deus pode se fazer presente, né? Então, não tinha socorro para mim, não tinha escape, era só esperar pela morte, mas o Senhor ali me deu salvação, me deu cura, e hoje sirvo a Ele com muita alegria no coração. Esse foi um dos testemunhos que eu não consigo esquecer da minha infância e eu queria compartilhar com todos aqui do canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.